Boa tarde, estudantes. E aí, pessoal, tudo bem? Então, como a gente tinha combinado, eu vou estar fazendo esse vídeo e estar mandando para vocês referente àquelas aulas de ontem à tarde que eu tive problema com a internet, né? Então, vamos lá, pessoal. Vou aumentar um pouquinho. Então, pessoal, qual que é o objetivo dessa revisão aí da, do conteúdo de Química A sobre funções inorgânicas, né? Lembrando que funções, né, são grupos de substâncias, quatro grupos de substâncias principais que têm entre elas características semelhantes, como a gente falou aí na aula de manhã, de ontem de manhã. Então, qual que vai ser o propósito dessa aula? Afastamos um pouquinho, que fica melhor. A gente vai tentar identificar essas famílias, né, esses grupos de funções inorgânicas, através da fórmula ou também de duas formas, né? Através da fórmula ou também através do nome, ok? Então vamos lá, terceirão. Para começar, a gente vai falar dos ácidos, né? Como eu comentei na, na aula, os ácidos, né? E essas funções foi um estudo feito pelo químico sueco Arrhenius. Então, ele viu que em soluções aquosas, determinadas substâncias ela tinha uma condutibilidade elétrica. O que é isso? Ela conduz corrente elétrica, né? Como a gente viu nas experiências que a gente já fez aí em sala de aula o ano passado. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma forma bem simples, simplificada, para a gente conseguir identificar uma função inorgânica através da sua fórmula ou através do seu nome. Então isso aqui, pessoal, cai muito, cai não, despenca, né? Sempre tá no Enem, né? Que é nosso foco aí. Então, se a gente vê uma questão de funções inorgânicas, né? Lembrando, funções inorgânicas é aquela que geralmente a maioria das vezes não tem o elemento químico carbono, que ele já é uma constante na função orgânica, né? Então, geralmente, mas sempre há casos que tem o carbono, mas ele é uma função inorgânica. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai falar dos ácidos, pessoal. Ácidos. Então, a fórmula geral dos ácidos é essa daqui, pessoal. Ó, HX, onde sempre o H, que vai ser o hidrogênio, né? Ou o H+, ou o íon hidrônio, ele sempre vai ser o cátion. E no caso do X, ele vai ser um ânion qualquer. Então, toda vez que eu ver uma fórmula aqui, vamos fazer algumas fórmulas aqui. Por exemplo, HCl, H2SO4, H3PO4. Então, aqui são diferentes tipos de ácidos. Sempre, pessoal, o hidrogênio vai ser o ionizável. O que é o ionizável? Ele que vai ser aquele elemento que vai fornecer, vai se formar um íon. Por quê? Um íon que ele vai perder ou ganhar elétrons. No caso aqui do hidrogênio, nessa fórmula aqui molecular, ele vai doar um elétron para o cloro. Então, e sempre, pessoal, sempre o cátion vai ser o hidrogênio, né, que é o ionizável, e o ânion vai ser um ânion qualquer, desde que não seja o oxigênio. No caso dos ácidos, nunca o ânion vai ser um oxigênio. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, HCl. Vai ser o quê? Ácido clorídrico, né? Clorídrico. Então, eu tenho cloro aqui. Lembrando, por que ele tem esse sufixo hídrico? Porque ele é um hidrácido. Os hidrácidos, sempre você vai ter, os ácidos sempre vão começar com o nome ácido, mais o nome do elemento químico e o sufixo hídrico. Então, por exemplo, ácido clorídrico. Se eu tivesse aqui HBr, hidrogênio e bromo, ácido bromídrico, e assim sucessivamente. Então, se ele não tiver o oxigênio presente, ele vai ser um hidrácido e o sufixo vai ser hídrico. Quando ele tem aqui, pessoal, aqui ele não tem só o oxigênio sozinho, ele tem um sulfato, né?
Então, sempre a gente vai falar ácido sulfúrico, né? Por que sulfúrico? Porque o sufixo ico? Porque ele tem, ao final aqui, 3 oxigênios, né? Então, ele vai, geralmente, vai receber aqui, ó, 2 elétrons do hidrogênio para ele ter a estabilidade elétrica. E aqui, ácido P, ó, fosfórico também, né? Então, sempre que a gente for ver uma fórmula que começa com H, a gente fala que é um ácido. E sempre, ou pela fórmula ou pelo nome. O nome dele sempre vai vir, pessoal, o primeiro nome é ácido. Sempre. Ácido mais o nome do elemento químico e o sufixo. Se for hidrácido, que não tem oxigênio, hídrico. Se for oxiácido, que tem um oxigênio aí presente, ele pode ser sulfúrico, ou ico, ou oso, dependendo da quantidade de oxigênio que a gente tem aí na fórmula molecular. Então, essa aqui é a fórmula básica que a gente tem de um ácido, ok? Já na base, pessoal, as bases, que também foi um estudo de Arrhenius, né? Onde ocorre o quê? Lembrando, voltando só um pouquinho, ácido ocorre o quê? Uma ionização. Sempre vai ser uma ionização, o quê? Uma junção de dois reagentes para formar produtos. Então, eles se juntam aí. Então, sempre um ácido na presença de água, em solução aquosa, né? E ele forma outros elementos químicos, né? Como a gente viu aí uns exemplos nos slides. Base, pessoal. Na base vai acontecer o quê? Dissociação iônica. Então, eu pego uma base, eu vou diluir ou dissolver ela em água, em solução aquosa, e ela vai dissociar, ou seja, vai quebrar essa molécula e vai formar uma base. A fórmula geral da base é YOH, onde o Y vai ser um cátion qualquer, lembrando, cátion sempre positivo, né? Ele está doando elétron. E o OH vai ser o ânion. Então, por exemplo, a gente pode colocar alguns exemplos, né? Por exemplo, NaOH ou NH3OH. E sempre, pessoal, esse Y aqui, ele vai ser um metal ou um cátion que a gente chama amônio. Por que cátion amônio? Porque referente a amônio, sempre vai ter o NH aí, ó, NH3 presente na fórmula. Então, toda vez que vocês verem um cátion aqui, um cátion qualquer, e o ânion sempre é um OH, e sempre esse cátion aqui, pessoal, vai ser assim, um metal ou um cátion amônio. Sempre um dessas formas. E no caso do nome, sempre ele vai ser prescrito dessa forma. Hidróxido de alguma coisa. No caso aqui, hidróxido sempre é o último nome, né? Sempre começa pelo ânion. Hidróxido de, no caso aqui, sódio. Aqui, hidróxido de amônia. E também a gente tem outros casos. Por exemplo, KOH, hidróxido de potássio. Ou CaOH2, que a gente tem hidróxido de cálcio, né? Então, lembrando, sempre a gente vai ter o ânion OH presente numa base. Então, toda vez que vocês olharem uma fórmula assim, numa questão, ele pode, para saber se identificar se é uma base, vocês olham se o ânion dele é hidroxila OH, e também, ou pelo nome, hidróxido de alguma coisa. Isso é fácil, pessoal. Se vocês verem esses medicamentos que tem a base, com a fórmula constituída de base, principalmente os antiácidos, vocês vão ver lá, hidróxido de alumínio, hidróxido de cálcio, ou hidróxido de potássio, e por aí vai. Então, sempre a gente vai reconhecer dessa forma. Sempre vai ser um cátion qualquer e um ânion hidroxila OH, ok? E uma dissociação, uma quebra das moléculas. O próximo caso aqui, galerinha, é o quê? A gente vai falar dos sais.
que são os sais, pessoal? Os sais são também compostos, funções inorgânicas aí, né? Que a gente encontra muito no dia a dia. E qual que é a característica dele, pessoal? A fórmula geral dele vai ser YX. Então, aqui, ó, esse YX sempre vai ser o cátion, o mesmo cátion que eu tenho da base e o mesmo ânion que eu tenho do ácido. Então, toda vez que eu tenho um YX, ou seja, o cátion da base e o ânion do ácido, a gente forma um sal. E aí a gente tem vários exemplos aí, como NaCl, CaSO4 e outros exemplos mais de sais. O que são os sais, pessoal? Sempre vai ser um cátion qualquer, juntamente com outro ânion qualquer. Esse cátion vai ser o mesmo cátion aqui da base, então quer dizer, sempre num sal, o cátion vai ser diferente de H+, e o ânion vai ser diferente de OH-. Então aqui sempre, ó, o cátion vai ser diferente de H+, e o ânion vai ser diferente do OH-. Então aqui, por exemplo, ó, NaCl, né? Eu tenho sal de cozinha. O Na+, e Cl-. Então, sempre vai ser dessa forma, numa fórmula. E pelo nome, como que a gente sabe pelo nome? Então, o nome sempre vai ser o nome do ânion primeiro, mais a preposição de e mais o nome do cátion. Então, o ânion, qual que é o ânion? Sempre vai ser o último, ó. Então, aqui, NaCl, cloreto de sódio. Aqui, CaCO4, sulfato de cálcio. Então, toda vez que vocês virem uma fórmula que não começa com ácido ou hidróxido, começa com cloreto, sulfato de alguma coisa, sempre vai ser caracterizado por um sal. Então, vocês olhando isso na fórmula, com aqueles exercícios que a gente viu, pode perceber que é bem fácil, se você analisar várias fórmulas, você saber qual que é sal, qual que é ácido, qual que é base, ok? E, para finalizar, pessoal, a gente tem também os óxidos, né? Que a fórmula geral dele é o quê? Aqui, WO. WO. Lembrando, pessoal, WO, ele vai ser binário. Sempre um óxido vai ser binário. O que isso significa? Ele tem apenas dois elementos. E, obrigatoriamente, um dos elementos, sempre o ânion, vai ser o oxigênio, que é o mais eletronegativo aí dessa reação. Então, a gente pode usar exemplos aqui, ó. CO2, CO, Na2O, em questão que sempre o oxigênio vai ser o do lado direito, sempre binário. Vejam aqui, por exemplo, na base ou no sais, a gente pode encontrar três elementos químicos, ó: sódio, oxigênio e hidrogênio. Aqui, ó, cálcio, enxofre e oxigênio. Eles são sempre não são trinários, né? São elementos trinários. Então, no óxido, não é nunca trinário, que tem 3 elementos na fórmula química, e nem quaternário, que tem 4. Sempre vai ser binário. Lembrando, e o cátion, né? O ânion sempre vai ser o oxigênio, que fica do lado direito da fórmula. Então, e o nome, se a gente olhar no exercício, quando ele fala óxido, sempre começa com a palavra óxido, mais a preposição de e mais o nome do elemento químico. Aqui, ó, tenho CO2, óxido é de 1, aqui é dióxido de carbono. CO, monóxido de carbono, só um elemento. Na2O, óxido de sódio. Por que o sódio aqui tem dois elementos Na2, pessoal? Lembrando da distribuição eletrônica, né? O sódio, na
distribuição eletrônica, ele é família 1A. Então, ele tem um elétron aqui, ó. E o oxigênio é família 6A, ó. 3, 4, 5, 6. Então, eu preciso de 2 sódios para doar aqui, ó. Cada um doa um elétron para o quê? Para estabilizar o oxigênio pela regra do octeto. Então, sempre vai ter, por isso que eu tenho 2 aqui. E outra questão também do oxigênio. Sempre ele vai receber, pessoal, aqui, ó, 2 elétrons quando ele for óxido. Então, aqui, por exemplo, ele tem um carbono, então ele vai receber 2 elétrons do carbono para ficar estável. CO2, ó. Então, eu tenho 2 oxigênio, como o carbono tem 4, ele vai receber, cada oxigênio vai receber 2 ligações para ficar estável. Por quê? O oxigênio tem 4, quando ele faz 2 ligações, então 4 mais 4, 8. No caso do sódio, ó, ele vai receber 2, uma ligação iônica. Aqui no CO é uma ligação também covalente, só que dativa, né? Por quê? Porque o carbono tem 4, o oxigênio tem 2. Então, se ele fazer uma ligação dupla, né? O oxigênio vai ficar com 8 e o carbono vai ficar também. Então, a gente sempre ele vai receber uma carga menos 2, ou seja, 2 elétrons, seja aí numa ligação iônica ou também numa ligação covalente. Ok, pessoal? Então, assim, assistam um vídeo, né, e assistam pela essa fórmula, verifiquem essa fórmula, olhem os exemplos no livro aí, para a gente poder identificar através tanto da fórmula molecular, como através do nome. Então, isso aí, nosso resumo de hoje para funções inorgânicas, beleza? Segunda-feira a gente se encontra, a gente já vai entrar aí na outra unidade, né? Vou mandar uns exercícios para vocês, que é reações inorgânicas. As reações que acontecem aí em cada função que a gente tem dentro da composição da inorgânica. Ok? Um abraço a todos aí.